Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não é inscrito, já faça isso, me segue nas redes sociais antes de continuar esse vídeo. E hoje eu vou te ensinar a fazer essa make em tons terrosos super chique. Você vai amar, tá bom? Então pega sua make e vem maquiar comigo. Bom, então antes de iniciar essa maquiagem, como vocês sabem, vocês que me acompanham sabem a importância que tem o cuidado com a pele, tá? Então, higienize aí com o seu sabonete específico da sua pele, ou passa um tônico com uma aguinha micelar. Aí sim, você hidrata para depois começar com a maquiagem. Então, gente, um bom hidratante que tenha bastante água na formulação, que vai deixar sua pele pronta para receber a base. Então, esse aqui é o da Too Faced. Quem tem uma pele oleosa pode achar ele muito hidratante, porque ele realmente dá esse viço na pele, tá? Mas quando você coloca a base, gente, ele encaixa perfeitamente. Então, se você tem visto, você tem a pele oleosa ou independente do tipo de pele, tem visto a sua base craquelando, já trocou de base, já viu que não é uma questão de marca, talvez seja a sua falta de hidratação. Uma das coisas mais importantes para uma pele bem natural, independente se você quer ela com mais cobertura ou menos cobertura, é uma boa hidratação. Então tenta encontrar um hidratante potente para na hora que você colocar a base, ela encaixar perfeitamente, tá? Então eu já apliquei a minha camadinha aqui de hidratante. Não vou usar primer, tá? Às vezes as pessoas podem achar, tem que usar primer sempre. Não, vai depender muito de cada caso. Se eu vou fazer uma maquiagem e vou ficar muito tempo exposta, aí é legal um primer, porque ele ajuda na fixação, na durabilidade. Porém, se a sua pele é uma pele seca, você não precisa de um primer, você precisa de hidratação. Normalmente, os primers faciais, eles ajudam a pele a segurar um pouquinho mais a oleosidade, né? Então, se você não é uma pessoa que tem uma pele muito oleosa, não tem necessidade de usar, tá? Aí você sempre opte por hidratantes ou brumas, que vão dar esse efeito mais de hidratação. Tá? Eu já, então, apliquei e vou direto agora para minha base, tá? Essa aqui é a Face Body da MAC. É uma base super fluida. Essa aqui é a C2, que é uma tonalidade mais neutra, né, da MAC. O NW é NC. Eu normalmente uso a sigla NC, eu gosto mais desse tom mais bege, mais amareladinho do que rosado. Porém, nessa linha Face Body, a sigla C, elas são mais neutras, então eu gosto bastante. Essa é a C2 para o meu tom de pele, aí você encaixa aí no seu tom. Ela é bem fluida, então por isso eu gosto muito do efeito dessa base. Já coloquei aqui no pratinho e vou usar essa esponja Mara da Marisade. Já tá úmida, vou pegar e vou aplicar em todo o rosto, tá? Eu vou fazer a pele primeiro, porque hoje a sombra é uma sombra em tons mais neutros, não vai ter tanto produto caindo aqui nessa parte de baixo, então não precisa deixar, né, fazer o olho no primeiro, né? Mas em muitos casos, às vezes eu quero fazer o olho primeiro, porque aí garante, né, essa partezinha sempre limpinha. Então, se você quiser fazer o olho primeiro, você pode fazer isso, porque aí você fica livre também para esfumar, enfim, né? Mas nesse caso aqui eu gosto de fazer, quando é uma maquiagem mais neutra, faço a pele e depois vou pro olho. E quando é um olho mais marcante, eu sempre faço o olho primeiro, tá? Ó, esses toquinhos que eu tô dando aqui é para concentrar a base, porque é uma base fluida. Se eu ficar passando, arrastando, ela vai ficar tudo na esponja. Jogo base para lá, jogo base para cá, não dá concentração. Então, como ela já é fina, eu preciso concentrar, ó. Então, mesmo ela sendo fluida assim, a esponja molhada também ajuda, né, a liberar o produto. E se ela tá sequinha, a esponja pode absorver um pouco da base. E não, a gente não quer desperdiçar nenhuma gota. Então sempre concentra essa base, vai batendo e o restinho da esponja já espalha no pescoço, porque sempre é mais claro, né? Então para diluir essa base, né, de uma forma mais natural, faz um pouquinho desse movimento. Essa base que eu passei, ela é um tomzinho acima da minha pele, porque eu vou usar corretivo mais claro, então eu gosto de fazer essa brincadeira de nuance, tá? Mas você pode usar direto a cor da sua pele, tá? Isso aqui, gente, na Europa usa muito essa base mais escura ao redor e tal, e a luz pra dentro. Então, você pode tanto brincar com uma base mais clara, mais escura, ou usar essa base um pouquinho mais escura e depois vir com os pontos de luz. Isso também vai dar um efeito de deixar o rosto mais magrinho, tá? A gente ama. Bom, agora eu vou pro corretivo. Eu escolhi esse aqui da Smashbox. É o Light Neutral. Ele é um corretivo líquido, eu estou amando, a textura dele é muito boa, não craquela, assim, é um corretivo para quem não gosta, sabe? Tá sempre marcando, porque o corretivo ele é um dilema, né? Às vezes a gente compra um corretivo que tem uma cobertura super boa, mas ele craquela, então eu tô achando a textura dele muito boa, eu não conhecia e está mais do que aprovado.
Então, ó, vamos escolher alguns pontos, não vou usar aquele monte de corretivo, vão ser pontos principais, como no facelift, tá? Então, primeiro, onde a gente concentra a olheira? Sempre aqui, ó. Se você reparar, dificilmente você vê uma olheira que pega em toda essa região. Existem os casos assim, às vezes até genético, mas no geral é esse fundinho aqui. Quando a gente dorme pouco, você pode perceber que aqui fica mais fundo e aí essa cavidade dá uma sensação de deixar a olheira mais escura ainda. Então a gente tem que colocar a luz aqui. Então eu venho nesse fundinho, aplico. Esse pincel é super legal porque ele é molinho, ele já encaixa. Eu não vou passar em cima porque eu vou usar um primer para aplicar a sombra. Vou aproveitar e vou passar um pouquinho aqui para fazer o efeito do facelift e também para clarear um pouquinho a pele. Vou aplicar um pouquinho no meu queixo, porque eu quero projetar ele um pouco para frente, né? Deixar ele um pouco mais anguloso. Se você já tem esse queixo com esse formato anguloso, não precisa, tá? Agora você escolhe os pontos que você quer. Vou definir um pouquinho meu maxilar, ou, né, dar a sensação de projetar. Meu rosto, ele é um oval arredondado, então quando a gente coloca a luz aqui, você dá aquele efeito de maxilar mais desenhado. Fica a dica, não precisamos de harmonização, só de maquiagem. Agora eu vou aplicar um pouquinho na sobrancelha, porque eu quero destacar minha sobrancelha. Se você subir muito esse iluminador, aí você realça a testa, tá? No meu caso, a minha testa é alta, então eu não aumento a minha testa, mas eu quero destacar minha sobrancelha. Então, se você quer aumentar a sua testa, você aproveita e já levanta um pouquinho desse iluminador, não é o meu caso. Esponjinha de novo, já com o restinho da base, não tem problema, é até bom para fundir bem. Esse tom de corretivo, ele não é muito claro, então não é aquele efeito de, né, contorno e iluminação, é só para destacar os pontos principais, dando toquinho, sempre esse toquinho, tá? Nunca arrastando. E agora, na área dos olhos. Sempre aqui para cima. Se você não vai aplicar sombra, você pode até passar um pouquinho de corretivo na parte de baixo da sobrancelha. Isso levanta e desenha, né? Deixa a sobrancelha com mais luminosidade, realça mais. Se você tem aqui um pouco fundo, pode ir com corretivo aqui, tá? E definindo aqui o maxilar. Agora eu vou pro contorno, tá? Eu vou usar tudo líquido até o contorno, o blush cremoso, depois eu vou selar com o pó, tá? Então lembra sempre disso, separa tudo que você vai usar. Se por acaso o meu contorno fosse em pó, eu teria que já selar minha pele com o pó, tá? Porque aí as texturas têm que ser similares, tá? Então eu vou usar esse corretivo da Too Faced também, que você pode usar como base, inclusive, porque ele é bem grande, gente, tem uma cobertura incrível. Ele tem uns 3 tons acima da minha pele, como, né, profissionalmente eu consigo temperar, mas para você, no máximo, 2 tons acima da sua base. Isso é importante, porque senão fica muito escuro. Então, ó, pega o pincel, vou colocar aqui no nosso pratinho, ou na mão mesmo, você pode espalhar. Vou usar esse pincel aqui da Belize, que é um kabuki, por conta de ser uma cerda mais achatada, mais firme. Vou sujar, né? Eu gosto de sujar as cerdas, ao invés de passar direto no rosto, quando eu quero um efeito mais natural. Então, sujei, encaixo, ele tem até um formatinho que encaixa bem aqui nessa lateral. Vou sujar já os 2 lados. Não pode demorar muito para espalhar, gente, porque ele seca rápido. Até porque ele é um corretivo, né? Quando é base, elas demoram mesmo para secar e a gente consegue fazer com mais calma. Mas quando é corretivo, tem que ter essa atenção para não manchar a pele. Então, ó, eu espalho um pouquinho. Agora eu vou trabalhar junto com a minha esponja. Você pode tirar o excesso do pincel e tentar usar uma parte do seu pincel que tá sem nada para espalhar melhor. Depois, a esponjinha que tem a base anterior, o corretivo, você ajuda a dar uma acalmada no tom, para não ficar muito forte e não ir muito para frente também, né? Vai devagarzinho, vai comparando os 2 lados. Agora você pega a esponjinha, né, com um pouquinho de base e dá aquele toquinho por cima só para tirar o excesso. Vai olhando no espelho, é sempre importante, pega o espelho, coloca bem de frente e olha os 2 lados, porque às vezes a gente acaba sem querer concentrando mais de um lado do que o outro. Então, espalhei, confere. Agora, o resto do produto você pode, se você quiser diminuir um pouquinho a testa, aí você aproveita e vai fazendo os contornos. Você pode definir um pouquinho mais o maxilar por baixo, tirar a papada, né? É sempre com um tom mais escuro, mas aqui de uma forma bem leve, bem natural.
Só o restinho que tá nas cerdas já é suficiente. Depois você pode reforçar com contorno, né? Um contorno em pó. A esponjinha de novo, dando toquinhos, tirando os excessos no geral e fundindo o corretivo na base, se certificando de que não tá nada marcado. Agora eu vou usar o blush da Vizela, ele tem essa textura mais cremosa. Esse aqui é o Baby Glow. Não gosto de passar direto, tá? Eu sempre dou essa dica pra vocês. Minha sugestão é, se quiser colocar na mão ou em um pratinho fofo, mas evite ir direto, porque você corre o risco de concentrar mais de um lado do que o outro, ou não conseguir tirar o excesso. Vou usar o mesmo pincel, já limpei esse kabuki aqui. Vou sujar as cerdas também da forma mais uniforme que você puder. Sempre confere se a maioria das cerdas pegou. Dá aquele sorrisinho no ponto alto e dá aquela coradinha na maçã. Passa um pouquinho, se você achar que precisa de mais, você aplica. Passa aqui, quem gosta de passar um pouquinho no nariz também pode, fica charmoso. E aí, sempre a esponjinha, se aplicou muito, remove, dando leve toquinhos, só para você ter certeza de que não tá com excesso, tá? Finalizei os meus produtos em creme, agora eu vou usar esse pó aqui da Too Faced também. Esse é Shortbread, que é um tomzinho bem neutro, mais begezinho. Eu vou usar esse pincel da MAC, que é o 140S. Ele é super macio, eu amo. Pode, gente, não gosto de concentrar uma quantidade muito grande. Você pode usar a esponjinha que vem, com cuidado, principalmente na zona T, tá? Então, eu só vou secar, fazer uma selagem. Minha pele, ela é uma pele normal a seca, então eu não gosto de fazer uma concentração muito grande, né? Senão tira toda a luminosidade da pele, enfim. Agora, se a sua pele é uma pele oleosa, que tá sempre, né, aquele efeito de brilho que, né, quem tem pele oleosa não gosta, aí você pode concentrar um pouquinho mais. Eu gosto de dar esses toquinhos para não arranhar, não dar aquele efeito de pele, sabe? As cerdas, às vezes elas podem, se você ficar fazendo esse movimento de deslizar, pode dar aquele efeito de friso na pele, tá? Então, escolhe o ponto que você quer deixar a pele mais mate. Agora eu vou usar o iluminador da Too Faced, esse é o Light. Vou usar este aqui, ó, que ele é um pouquinho mais acetinado. Um pincel, esse pincel é da Ruby Rose, é um pincel mais achatadinho, é o F65, eu gosto desse pincel mais retinho para aplicação de iluminador. Vamos lá nos pontos principais, ponto mais alto aqui próximo do olho. Tenta fundir bem com o seu blush, encaixar, né? Nunca aplique e deixa, aplique e espalhe um pouquinho. Vamos lá na ponta do nariz, você sabe que eu gosto de aplicar assim, ó, dá um efeitinho super bonito. Dá uma sensação de arrebitar o nariz. Se o seu nariz já tem esse arrebitadinho, no arco do cupido. Vou aplicar um pouquinho aqui no queixo. Nos pontos que você quer realçar, tá? Pode passar um pouquinho aqui entre uma sobrancelha e outra. E agora eu vou pro primer, esse é o Wedding da Urban Decay. Aplique em toda a pálpebra. Com o pincel em formato de corretivo, você pode alinhar. Sempre importante deixar a sobrancelha bem desenhadinha. Então aproveita essa textura aqui mais cremosa para já definir o desenho da sua sobrancelha. Inclusive, gente, eu gravei, o último vídeo foi sobre como preencher as falhinhas da sobrancelha, tá? Que é uma das coisas mais importantes, falando de olho, né? Uma sobrancelha bem corrigida faz toda a diferença na maquiagem. Não só quando vai fazer uma super make, né? Mas até pro dia a dia. Ó, agora eu vou espalhando com o dedo, dando toquinhos, tá? O primer é importante que ele esteja bem espalhado. Agora, eu vou usar esses dois lápis aqui da Vizela. A Vizela me mandou, eu gostei bastante da textura. Esse tom de marrom eu achei bem clássico, assim, bem prático. E esse begezinho que é para passar na linha d'água para aumentar os olhos. Porque, né, a gente gosta. Quem já tem o olho grande, expressivo, não precisa. Mas, ó, quando é o beijinho, é nessa parte lisinha.
Você pode substituir o bege, se você não quer aumentar os olhos, pelo marrom, tá? Não é que o marrom vai super diminuir o olho, mas ele vai deixar mais marcante do que o bege. Então, se você quer esse efeito, ó, se você olhar só de passar o beijinho, já dá aquele efeito de aumentar. Esse é um lápis retrátil, tá? A gente vai aplicar na raiz dos cílios, entre os fiozinhos. Tenta balançar os cílios mesmo, para que essa raiz fique bem preenchida. Inclina para cima. Então, ó, raizinha dos cílios, fazendo vai e vem. Sempre evita aplicar assim, reto, tá? Sempre com a pontinha do lápis virada para cima. Pode fazer um traço mais grossinho, não tem problema de borrar, que a gente vai dar uma esfumadinha aqui nesse lápis, tá? Conecta aqui na parte de baixo, já conecta essa partezinha de fora e já aplica o lápis marrom na parte de cima. Você vai fazer um traço como se fosse um delineador, né? Mais grosso, não precisa se preocupar tanto com simetria, tá, gente? Isso é muito bom. Falou e não borrar, a gente já treme, né? Mas, ó, só com esse tracinho em cima e embaixo a gente vai esfumar. Vou aplicar do outro lado, fazendo um vai e vem, preenchendo bem a raizinha dos cílios e esse tracinho de delineado por cima. Então, ó, é importante esse traço estar bem definido, tá? Não pode ter pouco produto, nós vamos esfumar. Esse aqui, gente, vai ser a base da nossa sombra, tá? Agora eu vou para um pincel, que é o pincel lápis. Esse aqui é o 219S da MAC. E vou esfumar a raizinha dos cílios inferior e superior também, tá? Só com o pincel, sem produto. Agora eu vou esfumar a raizinha de cima, tá? Pega o traço, você vai esfumar a bordinha dele, tanto o traço quanto a partezinha de cima do risco, tá? O importante é ficar um leve sombreado. Com o resto do produto, você esfuma um pouquinho no ossinho do côncavo, tá? Que fica normalmente no meio aí do olho. Então, vem um pouquinho pro ossinho e faz uma marcação. Isso aqui vai te dar uma direção para onde esfumar a próxima sombra. Se você tiver com dificuldade para esfumar, aplica mais um pouquinho do lápis, que aí fica mais macio e você consegue fazer o esfumadinho, tá? Você pode aplicar mais um pouquinho de lápis. Se você quer a base mais esfumadinho, marronzinho, um pouquinho mais marcado, você pode fazer isso. Se você perceber que um lado fica diferente do outro, pode usar um cotonete, vir aqui, dar uma leve alinhadinha com o cotonete, que já é o suficiente, porque é uma sombra mais esfumada, não precisa ser tão simétrica assim. Agora eu vou usar essa paleta da Too Faced, que é a The Natural Nudes, que são tons de nude, né? Uma paleta bem coringa. E olha que lindo, até os com brilho, eles têm um efeito mais natural, né? Não são cores fortes, então é uma paleta coringaça para você ter. Com certeza você vai usar todas as cores, que eu sempre falo, tem que aproveitar ao máximo a paleta, tá? Vou usar primeiro esse tom de marrom, é um marrom neutro, intermediário. O pincel 217 da MAC. Você vai pegar um lado só do pincel com produto. Tenta não sujar os dois lados, tá? Sempre um lado só. E aí você vira para a pálpebra o lado que tem produto. Então eu vou começar no final da minha pálpebra, no final aqui bem próximo ao côncavo. Então primeiro você concentra em cima desse esfumado, dando toquinho. Inicia pelo cantinho de fora e caminha em direção ao lápis que você esfumou. Isso vai dar maior fixação para a sombra. Vamos para o outro lado. Com o mesmo pincel agora, o restinho do produto você vai no côncavo, gente, que é esse ossinho aqui, né, bem no meio do olho aqui tem esse ossinho, você desliza com o que sobrou da sua sombra, em movimentos circulares, vai e vem, para fazer esse formatinho amendoado aqui. Então, essa região vai ficar mais concentrada e o côncavo mais suave. Pega o produto daqui e faz movimento tanto de esfumar, faz movimento de vai e vem e arredondado. Para marcar, né, a gente tem que demarcar o côncavo para dar um pouco mais de profundidade. Não pode deixar só para fora, porque senão você vai ficar com o olho mais puxado, mais mestiço, a não ser que seja essa a intenção, tá? Mas vamos trazer um pouquinho desse esfumado para o côncavo. Você pode repor um pouquinho mais a sombra até chegar no tom ideal, na tonalidade que você quer. Se você quiser deixar o côncavo um pouco mais marcado, você também pode. Agora eu vou para a segunda cor, essa mais escurinha, para aplicar só na raizinha de fora. Vou usar o pincel lápis, que eu usei para esfumar o lápis. Só nesse cantinho aqui, raizinha dos cílios, faz um tracinho até o meio do olho no máximo.
limpa o excesso, dá uma puxadinha para fora, para fazer aquele efeito mais gatinho, mas dentro da sombra, não deixa passar. E esfuma as bordinhas, um movimento bem curtinho, vai dando toquinhos até fundir na sombra anterior. Um pouquinho dessa sombra, raizinha inferior, bem pouquinho, só para conectar na parte de baixo, só no finalzinho do olho. A sombra mais clara embaixo da sobrancelha, para realçar, iluminar um pouquinho, né? Destacar o design. Essa tonalidade, por ser opaca, ela é bem coringa e ajuda na fusão das cores, né? Às vezes você tá com uma marquinha ali no esfumado, você pode aproveitar e já fazer aquele degradêzinho aqui. Agora eu vou usar essa sombra aqui marrom na pálpebra móvel. Vou aplicar com o dedo mesmo, nosso melhor pincel, em toda a pálpebra móvel, que é essa que pisca, no centro da pálpebra, indo com leve toquinhos para o canto do olho, fazendo a união aí das duas sombras. Se você não gosta de aplicar com o dedo, você pode usar o mesmo pincel que você aplicou a sombra clarinha embaixo da sobrancelha, porque ele é firme e vai dar uma aplicação mais concentrada. Então, eu vou passar com o dedo e vou concentrar depois com o lápis, ó, dando toquinhos, vai espalhando. Você pode substituir essa sombra marrom escura por um dourado ou por um outro tom mais claro. Essa sombra vai ficar um pouquinho mais clarinha, né, mais natural. Joga por cima da sombra do degradê, mas sem ultrapassar o côncavo, tá? Só conecta ali. Agora eu vou usar o pincel e vou concentrar um pouquinho mais aqui no centro do olho. O restinho do produto, vamos esfumar aqui o canto mais interno. Um pouquinho dessa sombra na raizinha dos cílios inferior, só no centro, tá? Nessa partezinha aqui. Agora, máscara de cílios. Essa é a Cílios Sensacionais da Maybelline. Muita cavadinha. Agora é importante caprichar, não vou colocar cílios postiços, então capricha na aplicação. Eu tenho um vídeo no IGTV lá no Dicas Rápidas no meu Instagram, explicando como, um truque super especial de como passar máscara de cílios, caprichar. Corre lá para assistir se você ainda não assistiu. Um pouquinho na raiz dos cílios inferior, abaixa o queixo para não borrar o corretivo. Vamos reforçar o lápis bege na linha d'água. Para finalizar os olhos, volto para o meu iluminador e ó, aquele acabamentinho na lateral que a gente usou no rosto, vem com a pontinha do mesmo pincel e define essa região aqui, ó. Se quiser, vale também iluminar um pouquinho o canto interno. Para finalizar, eu vou usar esse batom da Smashbox, que tem um tom terroso também. Esse aqui é o Always On, é uma cor realmente bem coringa. Agora eu vou usar esse lápis da Candice Berenice na cor Marrones, que é um tom bem próximo. E aquele desenho nos lábios. Eu sempre faço um desenho com contorno mais próximo do tom do batom, para definir o lábio, corrigir as assimetrias, aumentar um pouquinho, diminuir, enfim. O lápis, ele é um coringa, tá? Vou fazer o arco do cupido aqui. Gosto de fazer primeiro esse desenho. Vou aproveitar o máximo do lábio. Se você não gosta de aumentar muito, só de você aproveitar o desenho já é suficiente, já vai valorizar. O que não é bom é você, se você tiver um lábio fino, aplicar o contorno por dentro, aí você vai fechar ainda mais esse lábio. Eu tenho um vídeo, gente, falando como aumentar e diminuir o lábio no Instagram também. E agora, aplique o seu batom preenchendo todo esse espaço. Com cor telha, né? Super lindo. Vou transferir. Antes de secar, você pode fazer isso. Prontinho. Make finalizado. Lembrando que eu já pintei minha sobrancelha. E se você quer saber como preencher certinho a sua sobrancelha, vai lá no vídeo que eu tô explicando tudo sobre como preencher as falhas da sobrancelha e deixar ela bem linda, tá? Então aproveita, corre lá se você não assistiu ainda. E é isso. Finalizamos essa make com tons terrosos, tons quentes, que eu tenho certeza que você vai amar. Então, ó, se você não é inscrito no meu canal, já aproveita, faz isso, curte, comenta, compartilha, vai lá nas redes sociais se você não me segue, começa a seguir que tem muita coisa boa lá, tá bom? Um grande beijo, até a próxima make.